expansão marítima, tá? Então, vamos começar a aula de expansão marítima. Deixa eu apresentar de novo. Ó. Todos juntos? Todos acompanhando? Beleza. Então, vamos lá. Então, a gente vai começar a expansão marítima. Isso aqui, a gente não falou em sala de aula praticamente nada, porque a gente introduziu o trabalho de vocês, que era o diário de bordo. Inclusive, não se preocupem com a entrega dele. Obviamente, a gente está à distância, vocês não vão entregar por SEDEX. Como é um trabalho em duplas, o que a gente vai fazer? A gente vai mandar para vocês na próxima semana as avaliações, as atividades avaliativas dessa etapa, e não tem como a gente realizar trabalho em dupla em grupos nessa fase de pandemia. Então, a gente vai retomar essas avaliações que são necessariamente presenciais quando a gente retornar. Então, vocês vão ter outras atividades avaliativas agora. Vocês não perderam o trabalho que já tiveram com o diário de bordo, porque depois ele vai ser avaliado na próxima etapa, tá bom? Então, vamos lá. Expansão marítima. A gente fala expansão marítima europeia ou expansão marítimo comercial ou grandes navegações. É a mesma coisa. Por que grandes navegações, né? Por quê? Porque a gente vai sair de um marzinho, que é o mar Mediterrâneo, para expandir e chegar a todo o mundo. É neste momento que as pessoas vão ter conhecimento e descobrir que realmente a Terra é redonda. Vão descobrir que realmente a gente vai ter outras terras para explorar. Vai ser neste momento que vai se configurar o mapa mundi que a gente conhece hoje. Porque antes o mundo era só aqueles limites ali. Um pedacinho da Europa, um pedacinho da África, um pedacinho da Ásia. Então, agora é que a gente vai ter novas descobertas. Isso é muito importante para que a gente se considere o que é hoje, né? Porque senão a gente não estaria aqui. Nós somos na América. A América nem existia para os renascentistas, tá? Vamos lá. Então, começa no século XV. Na verdade, Portugal começa a expandir em 1415, ela tem sua primeira descoberta. Então, seus investimentos em navegação são ali por volta do início mesmo do século XV, tá? Então, vai ser na Europa, principalmente Espanha e Portugal, tá? Então, eu vou passar para frente, mas quero lembrar a vocês uma coisa. Qual é o principal objetivo da expansão marítima? Money, tá? Money, money, money. O que mais importa para essa galera na época? Estão vivendo o mercantilismo, eles querem acumular metais preciosos. Como acumular metais preciosos? Pegando coisas baratas que valem muito dinheiro na Europa. E aí eles vão fazer o quê? Eles vão pegar muitos produtos do Oriente, então eles vão pegar seda, porcelana, tapetes, temperos, açúcar e etc. E vão vender isso a preço de ouro na Europa. Beleza? Só que vai acontecer alguns problemas que vão trazer problemas, vamos dizer assim, para conseguir esses itens mais baratos. E aí, Portugal e Espanha vão investir nesse processo. Gente, eu coloquei essa tela aí, mas eu não vou ficar nela, porque eu vou falar sobre isso durante toda a apresentação. E aí, depois, se você quiser, você volta o vídeo e para nisso, tá? Vamos lá. Gênova e Veneza. Quem são esses? São hoje estados italianos, tá? Mas na época eram muito importantes, muito significativos para o comércio no mar Mediterrâneo. O que acontecia? A gente está aqui, ó, vamos dizer que Portugal esteja aqui e Espanha aqui. Vocês devem estar vendo meu mouse, né? Eu espero que sim. Então, beleza. O que vai acontecer, gente? Eles faziam essa viagem, ó. Navega, navega, navega. Navega, 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 entra no Mar Báltico, vem aqui, ó, e chega em Constantinopla. O que vai acontecer? Constantinopla vai cair. Vocês lembram que o fim de Constantinopla, inclusive, é muito importante, vai dar início à Idade Moderna, acaba a Idade Moderna, é isso mesmo. Então, a gente vai ter, neste momento, um problema comercial. Por quê? Constantinopla era sede de encontro entre a galera do Oriente e do Ocidente para poder fazer comércio. O que vai passar a acontecer a partir de então? Gênova e Veneza vão monopolizar esse comércio. Esses dois estados aqui, ó, vão falar assim, ó, ninguém passa, ninguém compra lá do Oriente, apenas eu. Né? Então, os genoveses e venezianos vão barrar esse comércio com o Oriente. Então, quem quisesse comprar algum produto, tinha que comprar deles. Só que antes, sei lá, 1 quilo de açúcar, que era R$1, se os portugueses e espanhóis viessem para cá comprar,
eles tinham que comprar a 50 reais na mão dos genoveses e venezianos. Então, eles não lucravam nada se eles fossem revender pela Europa, entende? Então, começou a prejudicar o comércio em Portugal e Espanha, tá? Vamos lá. Então, motivos que levaram às grandes navegações. Várias questões, tá? Mas vamos só citar alguns. Falta de alimento para abastecer as cidades. Por que eu tô falando de falta de alimento? Em alguns lugares, era necessário fazer importação de produtos. Então, por exemplo, tinha lugares que não fabricavam trigo, tinha lugares que não fabricavam cevada, tinha lugares que não... Então, eles tinham que importar. Então, como eles tinham essas compras vinculadas a esse contato no Mediterrâneo, com o fechamento feito por Genova e Veneza, eles tiveram que se virar. O que a gente vai fazer agora? Buscar em outros lugares, buscar de outras formas. A produção artesanal nas cidades era alta e não encontrava consumidores na zona rural. Ou seja, eu tenho muitos produtos e preciso escoar a minha produção, certo? Como eu preciso escoar a produção, é necessário que eu tenha compradores. E esses compradores estavam em outros lugares. Espera que eu tenho que abrir a porta para um gato, gente. Entra, Madame Nora. O gato entrou. Vamos lá. A falta de moedas, por quê? Lembra que eu falei dos baús do tesouro? Eram dos nobres. E esses baús, eles ficavam lá, só para simbolizar a riqueza. O que acontece quando chegam produtos caros e raros para essa galera? Eles vão meter a mão no bolso, ou melhor, no baú, e vão começar a jogar esse dinheiro para circular a economia. Então, isso é muito importante. Então, esses itens raros eram muito importantes para fazer a economia circular, tá? As especiarias, elas estavam encarecendo por causa do domínio dos italianos lá, os genoveses e venezianos. Então, eles precisavam comprar mais barato para poder fazer jus aos seus esforços de compra e venda, tá? E a conversão ao cristianismo também era importante. Lembra que a gente já passou pela reforma protestante, e aí vamos dizer que os católicos perderam bastante fiéis, né? E o monopólio italiano é isso que eu falei, dos genoveses e venezianos. Aí eu coloquei algumas especiarias que vocês já devem conhecer: cravo da Índia, pimenta do reino, noz moscada, entre outras coisas, tá? Tem seda, porcelana. O que é considerado especiarias orientais? Todos os produtos, perfume, tá? Todos os produtos que tenham alguma dificuldade de serem encontrados na Europa. Então, eles são muito característicos daquela região oriental. E Índias não quer dizer apenas Índia. Índias tem a ver com toda aquela região do Oriente. Então, a gente pode dizer que Índias orientais eram tudo isso aqui, ó. De onde se compravam produtos exóticos, tá? Então, quem vão ser os pioneiros nessas tentativas de chegar às Índias orientais sem passar por Gênova e Veneza, porque estava bloqueada ali? Portugal e Espanha, tá? Então, tem aqui algumas outras especiarias. Mas por que, do nada, né, a gente fala assim, vamos viajar, vamos descobrir outros lugares? Porque Marco Polo, vocês já devem ter ouvido até falar num jogo Marco Polo, mas é uma pessoa que viajou para o Oriente. Então, ele era da Itália, e ele vai para o Oriente, ele vai para vários lugares do Oriente. E aí, depois que ele volta, ele fica muitos anos viajando, ele volta e é escrito um livro com as suas aventuras. Imagina a galera da Europa lendo um livro sobre aquelas diferenças culturais que tem no Oriente. Então, sobre as casas, sobre as roupas, sobre os alimentos. Então, eles ficaram fascinados, tá? Por essas coisas. Então, como eles ficaram fascinados, eles decidiram também por viajar, né? E como viajar? Eles tiveram algumas alternativas, né? Mas eles ficavam morrendo de medo. Viajar por mar aberto era a melhor alternativa, porque se eu pego por terra, eu tenho muitos povos, eu vou ter que passar em vários territórios e eu posso arrumar encrenca, né? Certo? Se eu passo pelo mar Mediterrâneo, é guerra certa com Gênova e Veneza. Se eu passo pelo norte da África, tem um deserto do Saara e outras coisas, outros povos que eu não tenho contato. Se eu passo pelo norte da Europa, eu congelo. Então, a principal forma, né, a melhor forma encontrada naquele momento vamos dar a volta na África, mas não sabemos qual o tamanho da África. Por isso, era tão amedrontador, né? Eles não sabiam até onde a Terra ia, se ia cair num precipício. Olha o monstrinho aí, maravilhoso, esperando a chegada dos barcos.
A mentalidade da época era muito fechada, eles não tinham ideia do que podia acontecer, né? Olha só, que lindos esses bichinhos. Se você encontrar com um desses aí, eles podem derrubar o seu navio, né? Tá vendo que tem até um barquinho aqui, ó. Então as pessoas achavam que elas não poderiam sair em mar aberto porque seriam ameaçadas. Olha só, monstros gigantescos, né? Existiam? Não, mas se você vê uma baleia gigantesca hoje, aquelas baleias muito enormes, você vai achar que é um monstro. Você nunca viu uma baleia na vida. Tem uma baleia gigante, é um monstro, tá? Então acontecia de ter muitos mitos em relação a essa saída para o mar, principalmente porque muitas pessoas que tentaram morreram ou não, sei lá, não voltaram, tá? Olha o mundo como eles conheciam em 1489. Vejam que não tem América. A África é muito engraçado porque eles monitoraram toda essa parte aqui, ó, que é o ocidental. Tá vendo? Tem várias anotações, inclusive. Mas chega aqui, ele é bem incompleto, tá vendo? Em 1489, eles tinham poucos conhecimentos ainda sobre o globo, porque a América é descoberta em 1492, 3 anos depois da construção desse mapa. E eles vão só evoluindo nesse processo cartográfico, né? Mas olha para vocês verem como era interessante a mentalidade deles sobre como era o mundo. Olha só que diferente, né? Olha a África, gente. Olha, voltei. Olha a África. Olha a Ásia. A Europa tá gigante, né? Então, aí a gente vai falar um pouquinho sobre o pioneirismo de Portugal. Quando você fala que é pioneiro, é porque é o primeiro, tá? Por que Portugal foi o primeiro? Porque a gente fala assim, Portugal é um país eco, né? Hoje em dia. Mas por que ele foi, então, o primeiro a descobrir essas várias regiões que tem aí pelo mundo, né? Porque ele foi o primeiro... Vamos colocar algumas características aqui, né? Aqui tá mostrando em números, tá, gente? Quais foram os lugares que eles foram descobrindo primeiro. Aqui, ó. Eles chegam na África, depois eles vão chegar numa ilha aqui da africana, depois eles vão chegar em outra ilha africana, aí eles vão vindo aqui, ó, pela costa. A principal característica das navegações portuguesas são que elas vão passar ao redor da África para chegar ao Oriente. Isso se chama navegação pelo périplo africano, tá? E a navegação deles era feita de que forma, né? Eles faziam navegação de cabotagem. Então, eles davam uma navegada e paravam um pouquinho. Navegavam um pouquinho, paravam um pouquinho. Navegavam um pouquinho, paravam um pouquinho. Navegavam um pouquinho, paravam um pouquinho. Porque eram medrosos, óbvio. Vocês viram aquelas imagens ali que eu mostrei dos monstros e do mar, né? Então, os portugueses, eles tinham esse perfil certo? Então, era uma navegação mais segura. Então, os portugueses optaram por essa navegação que era mais segura, beleza? Então, vamos lá. Aí a gente vai ter aqui, ó, algumas informações sobre qual foi a ordem das descobertas, tá? Desculpa, passou. Aqui, ó, qual foi a ordem das descobertas, tá vendo? Tem aqui 1500 Brasil. Então, os navegantes portugueses descobriram muitas coisas. Uma outra característica deles é que, como eles tinham que parar o tempo todo na África para poder fazer as suas vamos dizer assim, retomadas de água, comida, fazer negócios para poder continuar suas viagens, eles montavam feitorias. O que são feitorias? São postos que podem funcionar como pontos de comércio e, ao mesmo tempo, armazéns. Então, eles montavam a feitoria na África, em alguns dos pontos que eles paravam, e ali eles sabiam que eles podiam parar e abastecer. E parar e fazer comércio com os africanos. Então, isso era muito lucrativo para eles, tá? E aí tem algumas características, se vocês quiserem, vocês voltem o vídeo depois. Vamos lá. Então, o pioneirismo de Portugal foi por quê? Primeiro, ele já era uma nação unificada e independente no século XII. Lembra que os mouros ou árabes, eles tomam a Península Ibérica, e aí Portugal rapidinho já se vê livre deles, e os espanhóis ficam, ó, um tempão lutando até conseguir se livrar dos árabes. Pois é, como eles se livraram mais rápido, eles criaram uma identidade e formaram a sua nação mais rápido, tá? A Revolução de Avis, que aconteceu em 1385, fez com que subisse ao trono um rei que se preocupava com o desenvolvimento, se preocupava com descobertas, com enriquecimento, é o rei Dom João I.
que vai ter apoio da burguesia, ou seja, money, para poder fazer essas navegações. Então, eles podiam investir nos barcos, podiam investir na frota, pagar marinheiros, né? Pessoas, né? Tripulantes para o barco. E aí foi muito mais fácil realizar isso. Além disso, como eles estavam de frente lá para o oceano, eles já tinham o costume de pescar, né? Eles já tinham essa cultura de embarcações e pesca. E eles fundaram no século XV a Escola de Sagres, que é muito importante, que vai trazer influências do mundo inteiro que já praticava navegação. Todos os instrumentos de navegação utilizados vão ser estudados na Escola de Sagres e eles vão desenvolver os melhores navios para aquele momento, tá? Até então, na Europa. E a localização privilegiada que eu falei, que eles já estão de frente para o mar. Então, vamos lá. A expansão portuguesa, ela tinha esse perfil de navegar ao redor da África de forma de cabotagem, certo? Então, eles vão descobrir várias ilhas e vão fazer várias fetorias por causa disso. Aqui tem uma diferença entre Portugal e Espanha, né? De quais foram os perfis, quem que descobriu, por onde foram, Portugal e Espanha. Então, depois vocês podem voltar e consultar isso aqui. Complicando a história, eu coloquei isso aqui porque eu achei muito interessante. Eu vou fazer as perguntas e depois vocês me falam, tá? Aí já anota a sua resposta se você já tiver uma hipótese sobre. Os europeus do século XV acreditavam que o mundo era plano? As caravelas portuguesas e espanholas eram as melhores embarcações marítimas do século XV para viajar pelos oceanos? E os espanhóis e portugueses são os primeiros a chegarem à América? Dá uma olhadinha nesse barco chinês. Só para fazer treta, né, na cabeça de vocês, para causar conflito, que a professora de história é dessas, né? Aí tá aí uma comparação de uma caravela portuguesa que diziam ser o ápice da tecnologia, essa pequenininha aí, ó. Lelê. E a chinesa? Então, isso aí é só para mostrar para vocês que portugueses e espanhóis não eram a última bolacha do pacote, tá? Inclusive, os chineses já tinham chegado à América antes, e os vikings também já tinham chegado à América, porém, eles não exerceram o seu poder sobre os nativos, eles não realizaram o processo de colonização, tá? Apenas depois, no século XV, que isso vai acontecer com Portugal e Espanha, tá? Aí eu coloquei aqui algumas das navegações, que são, inclusive, os navegadores que vocês estão, alguns são navegadores que vocês estão trabalhando, tá? É só para vocês terem essas rotas aí para darem uma análise. Então, a gente vai ter as espanholas, são a verde, que é do Colombo, e a azul, que é do Fernão de Magalhães. Essa rota do Fernão de Magalhães é super importante, porque ela dá a volta ao mundo, né? E a do Colombo, porque ela dá uma bugada na cabeça das pessoas, porque ele vai para o oeste tentando chegar às Índias, mas tinha uma América no meio do caminho. Então, o cara descobriu um continente, né? Então, foi muito importante. E algumas de Portugal. A amarela aqui, ó, que descobriu o Brasil, né? A Rota de Cabral. E a gente vai ter a de Bartolomeu Dias e a de Vasco da Gama, que são algumas das mais importantes navegações. Aqui é só para vocês terem ideia do que era explorado, né? Então, aqui na África, eles exploravam muito ouro, escravos, né? Para variar. E na Índia, as especiarias. E as pedras preciosas também, tá? Aqui só para vocês verem a navegação de Cabral. Mas eu quero que vocês lembrem que a gente vai discutir um pouco depois sobre a questão da intencionalidade e do acaso da chegada de Cabral a Porto Seguro na região do Brasil, tá? Por quê? Ele sabia mesmo da existência? A gente vai falar um pouco disso quando a gente vai falando da linha de Tordesilhas. Aí eu trouxe alguns exemplos de caravela, só para vocês verem que não é tão michuruca assim, que só perto do navio chinês que fica pequeno, mas elas eram embarcações muito significativas, muito interessantes e desenvolvidas, tá? Então elas tinham capacidade de carga, elas tinham velocidade, tinham muitas velas que auxiliavam na navegação, então elas eram muito interessantes, sim. Aí eu coloquei só para vocês verem a divisão da Espanha com Portugal e veem como Portugal está aqui numa posição privilegiada. Ele está realmente todo voltado para o mar. Aí a gente vai falar um pouco da expansão espanhola agora, tá? Do mesmo jeito que eu coloquei de Portugal, eu coloquei da Espanha. Olha só, se Portugal começa as suas descobertas em 1415, os espanhóis começam com Colombo em 1492. Porque até então eles estavam lá
presos por causa do domínio árabe. Certo? Então, no filme 1492, A Conquista do Paraíso, se vocês quiserem assistir e não tiverem assistido ainda, porque eu já recomendei, vai mostrar essa fase. Tanto da luta, né, para liberar a Espanha dos mouros, que são os árabes, quanto para a chegada do Colombo na América. A tentativa dele de negociar com os reis é muito interessante. E aí vai mostrar as outras descobertas, né? Que eles vão acabar dizimando a população indígena que era mais significativa do continente, que eram os astecas e os incas. Tá? A gente vai estudar sobre eles. Beleza. Enquanto Portugal se lançava ao mar pelo périplo africano, com a navegação de cabotagem, o Colombo vai lá e dá louco e fala assim, vou pro oeste, vai ter coisa lá. Gente, ele não sabia a distância, ele não sabia o tempo que ia gastar, ele falou assim, não, é 2 meses, vocês vão ver, porque 2 meses eu chego lá nas Índias, chegou para danar, chegou na América, tinha uma América no meio do caminho, ainda bem, senão ele tinha morrido no meio do caminho, tá? Então a gente vai ter várias diferenças entre essas navegações. A primeira delas aqui, ó, está vinculada a esse modelo de navegação, uma pelo périplo e a outra vai direto para o oeste. E a outra, a gente tem que lembrar que Portugal começou primeiro e Espanha começou depois, em razão desse domínio dos árabes. Ambas as viagens foram financiadas por reis e por burgueses, tá? E aí vai ter um monte de treta entre Portugal e Espanha. Por quê? Por causa da divisão desses territórios. Poxa, nós estamos navegando, nós merecemos dividir esses territórios. E aí tem alguns tratados que vão ajudar nessa situação. Depois vocês voltem nessa tela, que é a mesma coisa da outra, tá? É uma síntese que eu coloquei de cada navegador e sua descoberta, que fica interessante para consulta depois. Esse também. Então, vou deixar alguns segundinhos só para você não perder, tá? Aí, o Tratado de Tordesilhas. Gente, vai ter uma imagem mais para frente, que dá para mostrar o tratado anterior, tá? O Tratado de Tordesilhas, ele foi decidido depois de uma encheção de saco do rei de Portugal. Por quê? Deixa eu passar aqui para vocês verem. Essa linha aqui, ó, é a Bula Intercoetera, essa vermelhinha. A Bula Intercoetera, ela foi o tratado anterior. Ela passava a 100 léguas da ilha de Cabo Verde. Aí eles marcaram, vamos escolher uma ilha aí, Ilha de Cabo Verde, africana. A partir dela, 100 léguas vai ser da Espanha. Então, ou seja, de acordo com esse tratado, que foi feito pelo Papa, tudo que tem do lado de cá seria da Espanha. E tudo que tem do lado de cá seria de Portugal, tá? Então, o Tratado de Tordesilhas, ele vem depois, porque o rei de Portugal vai lá encher o saco e fala assim, não, aumenta um pouquinho isso aí. Por quê? Em 1492, descobriu a América, né? Eles não sabiam muito bem o tamanho, não sabiam a extensão, não sabiam até onde ia, mas eles já tinham descoberto regiões ali. Então, o rei de Portugal falou assim, não, se a gente empurrar um pouquinho, pode ser que tenha uma terra ali. Se tem uma terra ali, fica mais fácil, certo? De eu ter territórios também. Então, ele conversou, o rei de Portugal conversa com o Papa e ele aumenta para 370 léguas. Por isso que nós falamos português, senhoras e senhores. É por isso que nós existimos aqui com essa cultura. Porque o rei de Portugal foi chato e quis um pedacinho das terras americanas. Tá? Aí fala só um pouquinho mais da Tratado de Tordesilhas, só para você ver a diferença de léguas. E aí, ingleses e franceses também vão participar disso, tá? Vocês vão ver que Canadá ele é colonizado inicialmente pelos franceses, Estados Unidos pelos ingleses, e isso, tecnicamente, era de posse dos espanhóis, mas depois essas são regiões que vão sendo conquistadas, compradas, através de guerras, negociações, etc., por esses povos, tá? E eu vou ler rapidinho algumas consequências, tá, para vocês. Então, vai ter colônias, impérios coloniais pelo mundo, afluxo de metais preciosos para a Europa, então vai tudo ouro e prata e etc. Eles vão carregando tudo para lá. Revolução dos preços vai mudar as coisas por causa da quantidade de metal precioso, ouro, prata, etc. na Europa. A dinamização do comércio internacional, então é um início da globalização. Conflitos entre países por não aceitarem o Tratado de Tordesilhas, escravidão de índios e de negros, tá? A gente vai ter extermínios das populações e da cultura de vários povos. O eixo que era de comércio, que era com o Oriente, vai passar a ser com o Ocidente. Então, ou seja, ao invés de ir para as Índias, eles vão começar a ir para a Europa. Para a América. A implantação do capitalismo comercial e depois industrial
Difusão do cristianismo, ou seja, a galera chegava e catequizava todo mundo, e antropocentrismo, laicização e ciências, começou a ter investimento em ciência, tecnologia, essas coisas, tá? E aí eu deixei uma tela do mercantilismo só para vocês se lembrarem e consultarem se for necessário, mas a gente acabou de fechar. Eu vou abrir agora rapidinho, deixa eu parar de me projetar aqui, interromper compartilhamento. Agora vocês estão me vendo? Beleza? Agora vamos abrir para dúvida rapidinho, que a aula já está acabando. E foi muito bom estar aqui com vocês, gente. Vamos lá? Vocês querem falar um pouquinho? Conversa comigo! Existiam piratas? Sim, existiam piratas, tá? Era muito comum a existência da pirataria. Ela já existia no mar Mediterrâneo. Ela já existia antes de ter expansão marítima. Só que, o que vai acontecer agora, neste momento da expansão? No início, eles estão com muito medo de navegar. Então, vai começar a ter, primeiro, aquelas viagens com muito investimento. A galera de muito dinheiro que vai fazer as primeiras viagens. E depois vão surgir os piratas, que vão ir para mar aberto. Esses piratinhas que a gente vê nos filmes mais antigos, eles são, pode ligar o microfone, eles são, vamos dizer assim, piratas do mar Mediterrâneo, piratas do mar Negro, piratas de rio. Agora, quando eles vão para o oceano, é porque eles já estão mais seguros, eles já têm as rotas, já têm as técnicas. Isso demorou um pouquinho para se espalhar. Tá? Primeiro ficou lá entre a galera da realeza mesmo, a nobreza, e a burguesia, a alta burguesia que tinha dinheiro para financiar. Beleza? Então, primeiro são os estados, os grandes burgueses. Depois que eles começam a perceber esse afluxo de metais preciosos, de pedras preciosas, entre outras coisas, eles começam a planejar, né? Então, eles estudam as navegações e começam a planejar esses roubos. Qual a segunda pergunta? Vocês estão falando da pergunta lá dos itens, né? Será que os portugueses e espanhóis tinham realmente as melhores embarcações? Será que eles sabiam que a Terra era redonda? Né? Será que eles foram os primeiros a chegar na América? O que vocês acham? Deixa eu pegar o chat aqui. Vocês colocaram o nome completo lá no chat, né? A África está igual a Peppa, foi ótimo. Como assim? Sim. A África parecia uma bota de cabeça para baixo. Na verdade, ela não parecia, né? Só que o povo que não conhecia ela. Ô Joaquim, eu vou mandar a aula, a parte que foi gravada, toda para vocês. Então, vocês vão ter acesso de novo, tá? Então, pode ficar tranquilo com relação a isso. Eu só não gravei a parte de renascimento, porque eu já tinha mandado uma aula bem completinha, a gente já tinha até começado a falar dentro de sala de aula. Eu gravei mais a parte das minhas navegações. Gente, as dúvidas para a gente fechar e sair da sala? Vamos lá? Quer dizer que algum povo já tinha chegado aqui antes? Sim, Maria Cecília! Quer dizer, no Brasil não, tá? Mas na América, sim, a gente vai ter... os vikings vão chegar aqui no ano 1000. Você tem noção? Vikings. Eles vão chegar navegando. Eles são da Europa, naquela parte mais gelada. E aí eles vão conseguir navegar e chegar na América do Norte nessa fase. Só que eles não ficam para colonizar. Eles encontram, porque eles tinham um perfil de viajantes, tá? Eles encontram a América, mas eles retornam, porque era muito longe das famílias, muito longe do seu povo, tá? Quem mais? Sim, provavelmente, se demorar um pouco mais a pandemia, vai ter 5 aulas diárias, ou 6, né? Para algumas pessoas. Tá. Eu mandei uma tarefa avaliativa para vocês gravarem um vídeo ou um áudio narrando a história do seu navegador. Eu não coloquei tempo mínimo e tempo máximo de vídeo ou de áudio,
Mas vocês têm que ter noção, não coloca um vídeo gigante, não. E nem um vídeo de 1 minuto só falando falando o nome do navegador, tá? Então, essa tarefa que eu mandei, ela é principalmente para você já treinando a sua apresentação e para você me mostrar que você desenvolveu algum conteúdo sobre essa matéria, tá? Então, ela é uma continuidade dessa aula, que é de grandes navegações, ao mesmo tempo que ela é uma culminância do trabalho que a gente já tinha combinado de fazer e você já estava desenvolvendo antes da pandemia, tá bom? Então, não tem um tempo determinado. Só lembra que não é 1 minuto só para apresentar o nome do navegador, e nem 1 hora para poder falar da história toda da vida dele. Não é falar a biografia dele, não. Então, separa algumas partes importantes sobre a viagem desse navegador, sobre as características dele, e aí tá de boa, tá? Aí, o que vai acontecer? Eu vou mandar para vocês, na semana que vem, que é a semana de avaliações, eu vou mandar para vocês um link pelo Clesap. Aí, no link do Clesap, vocês vão clicar e vão entrar num formulário pela internet. Aí, nesse formulário, você tem como anexar. Como assim? Você clica lá no item para anexar o seu vídeo. Então, já tem que estar gravado. Então, vocês já podem ir já gravando. Você já tem o conhecimento, vai gravando, deixa salvo no seu computador, e aí, na semana que vem, na segunda-feira, deve ser liberado, deve começar a liberar as atividades para vocês. Aí vocês clicam no link que eu vou enviar, ele vai abrir um formulário, e aí lá vocês conseguem fazer o upload desse arquivo para colocar nesse formulário. Aí ele vai ficar salvo para mim. Aí eu posso avaliar. Beleza? Gente, deu tempo. Ai, que saudade! Deu tempo, eu tenho que fechar a sala. Mas a gente se encontra semana que vem de novo, porque devem começar a ser mais frequentes as aulas, tá bom? Fala tchau comigo. Tchau, tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Tchau, professora. Tô com saudades. Tchau. Oi. Beijo, amores.